Você está ao vivo, Ricardo Ventura, pela terceira vez. Vamos ver se agora o negócio estabiliza, porque eu acho que o Instagram não quer que nós falemos de Hitler. Então, se você está vendo essa live agora aqui gravada, vá para o IGTV para você assistir ela completa. Que rufem os tambores, cruze os dedos, faça suas orações, porque sim, nós vamos falar sobre a linguagem silenciosa do Hitler, custe o que custar. Quem tá comigo, levanta a mão, venturianos de plantão, faça o seu pensamento positivo, que eu preciso chamar o Micha. Micha me convidou para falar sobre o Hitler e eu falei, deixa que eu te chamo porque eu quero exportar isso para o YouTube. Muitas pessoas falam, Ricardo, como é que essa história do Hitler, ele era sedutor, ele era persuasor? Como é que é isso daí? Poucas pessoas sabem que, além de eu ser especialista em linguagem silenciosa, anteriormente eu já dei muitos treinamentos de palco, de mensagem, de palestra, marca vocal, marca de presença, enfim. Então tudo isso daí, há mais de 10 anos eu dei um treinamento que chamava-se Extreme Speaker. Então durante esses últimos 10, 12 anos, que inclusive estamos transformando ele para a linguagem silenciosa dos palcos e das apresentações. E nós vamos falar sobre isso, sobre Hitler. Toda essa parte da linguagem silenciosa que ele usava nos seus discursos. E para isso, quem vai me acompanhar vai ser o Micha. Vamos chamá-lo agora e cruzem os dedos para que nós consigamos chamar o Micha. Micha Gamerman. Micha Gamerman. Micha, se apresente. Vou me apresentar de novo. Sou cantor judaico, criador de conteúdo, não só musical, mas também de ensinamentos bíblicos, religião, alfabetização. E eu estava falando que eu também sou profissional da circuncisão. Nós, judeus, fazemos o Brit Milá no 8º dia. Brit Milá. Brit Milá, eu realizo esse procedimento. Rapaz, então antes da gente entrar no bigodinho, porque sabe que o robozinho vai ficar agora em cima da gente aqui. Afinal, agora curiosidade mesmo, antes de entrar, já que você falou da circuncisão, acho que muitas pessoas têm essa curiosidade. Afinal, é tirado só aquele freiozinho ou tira-se mais uma parte assim do prepúcio? Como é que é? Boa, essa pergunta é maravilhosa, porque assim, Brit Milá não é sinônimo de postectomia, ou remoção, é uma remoção da pele do prepúcio, que hoje, por exemplo, a postectomia, que é a cirurgia que corrige o problema da fimose, ela só tira a pele que recobre a glande, não expelindo ela, não expondo ela. Já pela religião judaica, você tem que descobrir por completo a pele, não só o anel fimótico. Então, nós, judeus, tiramos um pouco a mais do que um médico tiraria numa cirurgia de postectomia. Entendi. Olha, eu achava que era só o freiozinho, sabe o freiozinho que fica assim na glade? Eu achava que era só aquele freiozinho, que acho que é o prepúcio ali que chama, né? Porque na realidade o prepúcio é tudo, né? O prepúcio é tudo, mas o prepúcio que cobre a glande, esse é o prepúcio que tem que ser removido pela lei judaica. Quer dizer, o pênis ele tem que ficar totalmente descoberto. A glande, né? Tem que ficar totalmente descoberto. A glande fica... Entendi. Aí, mais uma que nós aprendemos aqui, né, pessoal aqui. Então, galera, olha que legal. Nós vamos falar aqui sobre a linguagem silenciosa de Hitler, como eu disse. O Micha me convidou para falar sobre isso. E eu falei, não, deixa que eu te chamo, que eu quero botar esse material. Eu quero começar com a pergunta. Porque, assim, primeiramente, na conversa que eu tive com você antes, você é um ser humano incrível e dotado de uma sabedoria incrível. Assim, pela conversa a gente pôde perceber isso. Além de um grande profissional de oratória, palestrante, comunicador, incrível. Eu, como neto de sobreviventes do Holocausto, conheci meus avós, pude ver o sofrimento do que é falar o nome Hitler. Entre os judeus religiosos, nem é falar do nome Hitler, é falar do Ymar Shemo, que o nome dele seja apagado. Quer dizer, não dá nem para falar o nome dele por tamanho sofrimento. Assim, o que fica a dúvida, como é que um homem com tamanhos pensamentos bárbaros consegue convencer tanta gente a cometer tanta coisa? O que cometeu, como é que isso é possível? Eu queria muito entender isso de você. Tá, legal.
E antes de responder, eu acho muito legal situar, porque incrível que pareça, muitas pessoas às vezes tem até uma visão meia que tipo que o nazismo foi o campo de concentração, né? Ah, nazismo, campo de concentração, Hitler, tá, acabou por aí. E a coisa é muito mais embaixo. E é o que a gente vai falar sobre hoje aqui. Mas me diz um pouco mais, me interessou muito. Eu tenho certeza que eu acho que nós vamos ter outros papos, isso é certeza. Mas vamos lá, os seus avós, você sabe qual o campo que eles... Dachau, qual foi o campo deles? Eu vou ser Você sincero, sabe, eu não? não sei qual, eu não Tá. sei exatamente o nome do campo. Não tem Era problema. muito difícil falar com a minha avó. O meu avô perdeu 11 irmãos na guerra. Ele casou com a minha avó em campo de concentração. Aliás, o meu avô chegou tarde no casamento dele, com as mãos ensanguentadas de sangue, mas não de sangue do mal, mas um sangue do bem, de circuncisão, porque meu avô também era profissional da circuncisão. E ele As fez a mãos dele- circuncisão dentro do campo de concentração. campo, chegou tarde para ser o casamento. E, aliás, o meu avô, depois até vou compartilhar um livro com você, o meu avô matou um soldado nazista em campo de concentração por tanto sofrimento que ele tinha, ele asfixiou o soldado. Meu avô foi o único sobrevivente dos 11 irmãos, veio para o Brasil, para o Sul, como profissional da circuncisão e profissional também do abate kasher, né? Porque a carne kasher, ela passa por um abatimento diferenciado do que o que vocês estão acostumados na hora do consumo da carne. E ele montou a família dele aqui, hoje a família Gamerman, né? Ela é muito grande graças aos meus avós que vieram para o Brasil. Tinha esse peso mesmo? Você falava que era muito difícil para eles falarem dessa época? Muito. Era uma coisa que eles queriam esquecer? Eu postei no meu canal de YouTube, depois vocês podem dar uma olhada no Mirra Gamer, mas na minha avó, num momento que a família inteira se reuniu, e a gente abordou ela. Você não vai ter chance, você vai ter que falar. Mas mesmo assim era difícil para ela falar. Vocês vão ver esse vídeo, é um vídeo de celular, não tem muita qualidade, mas dá para ouvir ela. Dá para ver a marquinha aqui, que ela tinha na bochecha, que foi de uma bala que passou pelo braço de uma amiga. E pegou nela aqui, quando ela estava sendo deportada. Então, todas essas histórias tem lá no YouTube da minha avó contando, que é um pouco, ela diz ser um pouco de tudo que ela viu. Porque realmente é uma experiência indescritível, né? E é aqui que eu falo, né? Registrar quem viveu, né? Eu acho muito importante, porque acredite se quiser, que a gente até vai falar do Goebbels, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Então vamos lá, o que acontece? Vamos quebrar alguns mitos aqui nessa live, com certeza, porque eu vou ter que trazer alguns fatos históricos para vocês entenderem a linguagem silenciosa que tinha carregado em cima do Hitler. Então vamos lá, o Hitler era austríaco, algumas pessoas nem sabem, né? Ele não era alemão, ele é austríaco, mas ele fazia ali parte dos países ali que meio que coexistiam e eram muito unidos culturalmente. Então, as divisões dos países, principalmente no leste europeu, às vezes são divisões meio políticas, mas a cultura é muito parecida. Então a Áustria, ela é muito ligada com a Alemanha e tudo mais. Ele era austríaco e ele vai para a Alemanha e ele serve na Primeira Guerra. Ele serve, algumas pessoas falaram que ele era da intendência, outros falaram que era infantaria, enfim, mas ele era tipo medíocre, vamos dizer assim. Ele foi um soldado medíocre, não foi um belo de um soldado, ou um soldado que foi para trincheiras. Ele era um cara, muitos diziam que ele era o cara que levava as cartas e tudo mais. Só que desde então, desde sempre, né, isso que também as pessoas têm que tomar cuidado, que é o troco do que muitas vezes o próprio Goebbels fazia, e a gente vai falar um pouco do Goebbels também. Então, você tentar menosprezar os seus oponentes é a pior coisa para que você não entenda o que você pode aprender dentro daquela... Por exemplo, o Ted Bundy, um dos maiores psicopatas, serial killers. Se você menosprezar aquela figura, você não pode dar crédito, não pode falar... O cara é um gênio, simplesmente um gênio. Você pega
O Charles Manson, um gênio, só que para o mal. Ah, então todo psicopata é um gênio? Não, não é isso. Existem psicopatas organizados, existem os medíocres, então não é, mas você ignorar o seu oponente é a pior coisa que tem. Então, o Hitler, ele tentou entrar em artes plásticas, né, acho que na universidade, foi no liceu, se não me engano, no liceu alemão, né, e foi recusado 2 vezes, porque diziam que ele, cara, você é médio, você é medíocre, você é médio, você não adianta, você não vai passar, né? E ele, você vê, é um cara que gostava de artes plásticas, um cara culturado, um cara que gostava de música, gostava de Wagner, olha que interessante, né? Gostava de Wagner e tudo mais, lia muito, só que a parte comportamental dele era muito fraca, era muito pequena. Só que ele tinha algo muito importante, que era o quê? A oratória, o convencimento, o falar. Ele não tinha vergonha de falar, ele não tinha vergonha de se expor. E ele começa a se expor quando ele volta da guerra, e aí começa a primeira cisão, que é tipo, nós fomos lutar, né? E os judeus ficaram aqui. Então, quando eles voltam, os judeus estavam com os comércios, estavam com a indústria, judeu se ajuda pra caramba, até hoje a gente sabe disso, que existe ali um toma lá da casa. Senso de comunidade. Aqui, me ajuda ali. O senso de comunidade, consumo interno, né? Tenta consumir um do outro. Isso até por uma questão mundial de se abraçar, de se proteger. Que isso, às vezes eu falo que falta muito nas outras culturas, o quanto que poderia ser bom se os imigrantes se ajudassem, né? E não tentassem passar a perna um no outro. E aí os caras se restabelecem muito mais rápido, porque a guerra foi ruim para todo mundo, mas eles se restabelecem mais rápido. E aí os alemães estão com o Tratado de Versalhes, lá, que não pode fazer isso, não pode fazer vários embargos econômicos, não pode ter indústria, não pode ter não sei o quê, não pode ter exército, blá, 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 e eles cada vez ficam piores. Muitas viúvas, inflação lá em cima, aquela loucura toda, né? Era uma inflação galopante, falta de comida, falta de perspectiva, e aí ele começa a palestrar num bar em Munique que existe até hoje, onde ele ficava sentadinho lá e blá, 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 blá. E aí as pessoas, depois do trabalho, como em qualquer parte do mundo, vão para onde? Fazer os seus happy hours. E os operários iam para esses bares. Tanto é que isso é uma coisa muito engraçada, que pouca gente fala, o nome do partido nazista. Porque nazi é uma abreviatura, é um apelido. Os nazis, nazista, é os caras que gostavam do nazi, que é um apelido do partido, que é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Ou seja, quem ia nesse bar... O que quer dizer a palavra nazista? É a abreviatura de nacional, entendeu? O nazi é a abreviatura de nacional. Então, os nazis eram a abreviatura dos caras que eram do Partido Nacional Socialista Trabalhador. Só isso, né? Então, criou-se essa... Então, o nazismo, aí vem... O que é o nazismo? Comportamento dos nazis. Os nazis, a gente vai entender agora o comportamento desses caras. Então, o que acontece? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores alemães nasce em Munique em 1919. E o Hitler aparece em 1920 nesse bar e blá, blá, blá. E todo mundo fala, cara, você é bom, hein, mano? No blá. E aí já vem para cá, vem para o partido. Você vai ser o porta-voz do partido. E aí ele vira o porta-voz do partido. Por quê? Porque ele tem um poder de convencimento. E qual que era o poder de convencimento dele? Justamente de falar de uma dor comum. Fome, desemprego, humilhação, perda salarial, inflação e tudo mais. Então vamos juntar os trabalhadores alemães para tomar o poder. Porque nós acreditamos no socialismo. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Então eles queriam criar um golpe para chegar ao poder. E eles não conseguem. Só que daí eles vão numa crescente. Tanto é que, se eu não me engano, os primeiros uniformes, olha que interessante, os nazistas, os que gostavam do Partido dos Trabalhadores Alemães, eles queriam se identificar, se diferenciar. Então eles andavam nas ruas e eles começaram a usar, se eu não me engano, era o uniforme dos Correios. Me corrija depois alguém estiver errado. Mas eles pegam os uniformes dos Correios que não estavam sendo usados e começam a usar o uniforme. E começam a botar o símbolo do partido.
que é aquela suástica, né? Então a suástica é um símbolo do partido. E aí eles começam a valorizar o partido, o símbolo do partido, as cores do partido, em detrimento, inclusive, dos símbolos alemães. Olha que... Quer dizer, cadê a bandeira da Alemanha? Cadê a bandeira da Alemanha? Não tem a bandeira da Alemanha, tem a suástica. Nem as cores, nem os símbolos, nada disso. Aí eles começam, e eles eram muito violentos, porque nos comícios e tudo mais, se alguém falasse alguma coisa contra, eles iam lá e socavam, e batiam. E iam espantando as pessoas que não falavam sobre o que eles estavam falando. Aí aparece um outro personagem, que é o Joseph Goebbels. O Joseph Goebbels vê aquilo e fala, esse cara é bom, esse cara tem carisma, esse cara fala e mexe com as multidões, ele é conciso, ele é um cara bom, deixa eu doutrinar esse cara, deixa eu colocar uma ideologia para que a gente consiga explodir. Então Goebbels era o cabeça do nazismo e o Hitler era o garoto propaganda. Eu faço que a comparação que é o artista. Tanto é que eu falo, é a Marlene Matos e a Xuxa. A Marlene Matos sem a Xuxa não era ninguém. A Xuxa sem a Marlene Matos não era ninguém. Juntou as duas, explodiu. Porque a Marlene Matos tinha a cabeça da coisa acontecer. A Xuxa era artista. Então, junta as duas, tanto é que você viu que na hora que elas se separam, acabou aquela explosão. Você entendeu? Ou seja, quando você tem a mente, né, para elaborar e alguém para executar, fantástico. E aí o Goebbels começa a fazer a propaganda do Partido Nazista. Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. É o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. E ele começa a produzir conteúdo ideológico. Tanto é que ele dizia, me dê a cultura. Ele falou assim, eu não ganho poder na porrada. Porque no início eles queriam ganhar na porrada. Eles queriam ganhar no golpe. Eles queriam que as pessoas viessem e falavam assim, vamos distribuir a economia, vamos distribuir, vamos tirar da classe média. E quem era a classe média? Não, agora tempo. Aqui, a pergunta é de 1 milhão. Quem era a classe média na época na Alemanha? Quem era? Os judeus. Os judeus. Então vamos tirar dos judeus. Ah, eles não gostavam dos judeus por causa da pele? Não, por causa da grana, meu amigo. O mundo, o money makes the... Como é? O mundo... o dinheiro faz o mundo girar, né? Money makes the world around. Ou seja, o dinheiro faz o mundo girar. O dinheiro está com quem? Está com o judeu. Cara, vamos criar um inimigo comum. Sabe por que você tem fome? Porque aquele cara lá da padaria... pegando seu dinheiro. É judeu. Sabe por que você não cresce? Porque aquele industrial é judeu. Sabe por que você não se dá bem? Porque aquele judeu ali não te paga o suficiente. E aí os caras vêm com essa pulsão, com essa dor. As mulheres, muitas mulheres viúvas, os filhos crescendo e eles vão pegando essas crianças. Ou seja, o Goebbels, quando o partido nazista tenta a primeira investida, se eu não me engano é 1922, eles demoram 10 anos para chegar no poder. O que o Goebbels fala? A gente não vai chegar pela força, a gente vai chegar pela doutrinação. Me dê o rádio, me dê a televisão, me dê a arte, me dê o teatro, me dê a cultura, que eu mudo a cabeça das pessoas. Hitler não surgiu da noite para o dia, foram 10 anos convencendo as pessoas. 10 anos convencendo as pessoas. Que o problema era da classe média, o problema era do judeu. Tanto é que não foi só os judeus que foram levados a princípio, e olha que interessante, e aí ele começa, você está se dando mal? Culpa do judeu. Quer dizer, não foi culpa da guerra, não foi culpa do Tratado de Versalhes, não foi culpa de todo o embargo econômico. Quer dizer, houve um embargo econômico mundial contra a Alemanha por conta da guerra, mas aí botaram a culpa em quem? Na classe média. Judeus. Porque os judeus tinham as cadeiras lá do Congresso eram dos judeus, óbvio, porque era a representação que tinha ali do povo. Econômica. Então, econômica, é óbvio, economia que mexe o negócio. E aí, o que acontece? Ele começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, e aí tem aquilo que eu falei para você. Quando aquilo me beneficia, muitas vezes eu faço vista grossa porque está beneficiando o meu umbigo, está beneficiando a minha família. É óbvio que os alemães foram percebendo o que estava acontecendo.
Tanto é que muitos se viraram contra o Hitler. Muitos militares alemães se viraram contra o Hitler. Muitos! O que Hitler fez? A SS. O que era a SS? Era uma guarda paralela. Era uma guarda paralela para proteger o partido, e foi crescendo, e foi crescendo. Quando ele chega a ser chanceler da Alemanha, acho que, se eu não me engano, em 1932, ele mata os principais líderes do exército alemão. Olha que doideira. Então vamos lá. E como é que ele vai tirando os direitos dos judeus? Aos poucos. A guerra começou em 39, meu amigo. Ele assumiu em 32. Foram 8 anos. Ninguém vai para os campos de concentração da noite para o dia. Aí o que ele começa a fazer? Vamos boicotar os negócios dos judeus. Não vamos consumir. Mas como é que você faz isso? Como é que eu sei onde que tem judeu? Vamos pintar. Então faz a estrela de Davi, aqui tem judeu. Não consuma lá. Ah, legal. Só que é o seguinte, e na rua, como é que faz? Então vamos botar uma estrela. O cara tem que botar a estrela aqui, tem que botar a estrela aqui. Vamos identificar o judeu com a estrela. Tanto que tem que identificar, porque se você olhasse, porque quando o pessoal fala assim, é uma limpeza genética, isso é para inglês ver, isso é para história. Porque se eu conseguisse observar na genética, eu não precisaria botar a estrela de Davi. Até porque tinham judeus 400 na Alemanha. Tinham judeus lá que estavam lá há centenas de anos. Que já eram alemães. Que já eram alemães. Então você não conseguia identificar. Você tinha que identificar pelo nome, ou como a gente falou, uma identificação. Olha que doideira. E aí começa, tirar os direitos. Vocês não podem ter representação política. E aí ele começa a cada vez mais botar gente do Partido Nazista dentro do Congresso. E começa a tirar os direitos. E aí vai tirando os direitos, pouco a pouco. Então, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Aí daqui a pouco, eles estão tão grandes e já dominaram o exército, porque aqueles que eram contra, eles matavam, eles executavam, eles sumiam, eles batiam até o cara. Então, começou com uma tortura, começou com uma segregação dentro do próprio povo alemão, não só o judeu. E aí quem era contra? O pastor era contra. Ou vocês acham que não tinham pastores ortodoxos lá? Tinham pastores, tinham católicos, tinham padres. Os padres, os pastores, toda essa galera foi subjugada, junto com os ciganos, juntos com os eslavos, junto com os poloneses. O que tem a ver o polonês? O polonês não é branquinho, não é polaco? Não é ariano? Então esse lance de ficar falando assim, ele era tão louco que ele queria fazer a genética. Isso era para inglês ver, isso era só para o negócio. Você quer mais polaco que o polonês? Pelo amor de Deus. Se bobear é mais que o alemão. Só que todo mundo que não se submetia ao Terceiro Reich, ou seja, as pessoas que queriam fazer o grande império alemão, eram mortas, executadas, subjugadas, executadas. Até que chega uma hora que é tipo assim, vamos tomar essa indústria desse judeu. Aí o cara, não, nós vamos comprar. Vai comprar como? Não, toma. Aí começa a tomar. Toma, até que uma hora é o seguinte, você não pode nem mais sair na Alemanha, você vai ficar no gueto. Vai ter os bairros judeus, os bairros judaicos, e cada vez mais estrangulando. Até que alguém tem uma grande ideia. Pô, porra, mano, esses caras estão enchendo muito saco, né, mano? Vamos matar esses caras aí. E aí começam os campos de concentração. Ou seja, saem dos guetos e levam para os campos de concentração. E existiam praticamente 3 campos de concentração estilos. Os exclusivos para extermínio, que assim, a grande sacada era o extermínio. Outros eram os de transição, que é tipo assim, o que eu faço com esses caras? Fica aqui. E os de trabalho forçado. Inclusive, vamos lá, olha que interessante. Se eu sou um alemão, tenho mão de obra escrava. Então, os judeus, os poloneses, toda essa galera, inclusive alemães que eram contra o regime, vão trabalhar como escravo na minha indústria. Você acha mesmo que esse cara acreditava em tudo que Hitler estava falando? Ou aquela oratória, né, que nós vamos já falar daqui a pouco sobre isso, era tão persuasiva para o cara, de repente, não enxergar o que estava acontecendo na Alemanha? É óbvio que ele enxergava, mas muitos foram submetidos pelo bolso e também, exatamente, sabe como o Pablo Escobar? Plata Sim. ou plumo? Ou você ganha dinheiro ou você morre. O que você quer? Você quer plata ou você quer plumo? Chumbo. Simples assim. Então, que muita gente não aceitava, tanto é que você tem grandes histórias. A lista de Schindler.
O cara, quantos e quantos judeus ele libertou, quantos ele comprou a liberdade, quantos ele teve que forjar, quanto que ele fez com suborno, com corrupção, para conseguir tirar as pessoas, porque existiam. Então não era só o blá. Então começou no blá, começou na persuasão, começou no inimigo comum, começou na ridicularização dos judeus, começou na ridicularização dos poderosos. Então, quando você... Hoje chama meme. Se você for na Alemanha, tem um museu do Holocausto, tem um museu que conta toda a história. E as pessoas falam, pô, mas você está valorizando o Hitler? Não, porque vão surgir outros que vão usar da mesma tática hoje. Vão colocar povo contra povo, vão colocar a ideologia para que você segregue, para você conquistar. Porque foi o que o Hitler fez, ele segregou para conquistar. Ele usou povo contra povo. Ele escolheu aquele que seria um inimigo comum, junto, obviamente, com o Goebbels. O Goebbels é que fez toda essa propaganda, essa estrutura. E aí, é como eu falo, os direitos não foram ceifados da noite por dia. Demorou 8 anos. Nós estamos falando de 18, né? Você está me falando de 22 até chegar aos campos de concentração. 18 anos, é isso aí. É de 10 anos, o partido nasceu, demora 10 anos para chegar no poder e mais 8 para começar a guerra. A executar. E alguns poucos anos, depois da guerra, aí começa o campo de concentração, né, que era para eliminar. E como é que o Hitler convencia? Então, ele convencia lá atrás, ele convencia pela ideologia, pelo jeito de falar, de trazer para ele aquilo que todo mundo queria dizer e não dizia. Entendeu? Que é, porra, cara, eu quero uma vida melhor. Eu quero, então, em vez de você conquistar, vamos tomar. Vamos tomar, porque em algum momento a classe média tomou de você. Então vamos lá e vamos tomar. Aí os caras, é verdade. Então, em vez de ter uma transformação econômica, vamos fazer uma transformação do tomar. Olha que é muito mais fácil, né? Porque, tipo assim, para que eu vou trabalhar e vou ter as mesmas condições? Eu vou lá e vou tomar. Para que eu vou ter uma restribuição? Não, eu vou lá e vou tomar. É a cultura do tomar. E aí fala, porra, é mais legal, né? Tomar do que fazer tudo que tem que ser feito. E ele treinava toda essa oratória. Então, muita gente acha que é nativo. Não, ele tirava fotos dele para ver qual que eram as melhores expressões. Então, ele quer assim, o assim. E ele ia do grande poderoso para aquele humilde que está sentindo dor junto com o povo alemão. E depois aquele olhar para cima. E ele usava muitas pausas dramáticas, né? Então era povo jovem. E é engraçado que quando ele chega, tinha aquele... e ele fica lá. De repente ele... Povo alemão! E é aquela coisa da crescente, do storytelling. Porque eu fui para a guerra. Eu fui como vocês. Eu lutei pela Alemanha. Eu sei o que é sofrer. Eu estou aqui para lutar junto com vocês. Vamos fazer a Alemanha voltar o que era. E glá, 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 glá. E todo aquele gesto que eu falo, ele era um pau. É incrível, né, Ricardo? Ele era Quando a gente olha vídeos de Hitler falando, é uma coisa meio que hipnotiza. Assim, assim, a gente odeia isso, óbvio. Mas aquilo mexe. Você fica preso à oratória dele. Você fica preso àqueles movimentos incríveis. É que eu falo, o corpo dele é um PowerPoint, né? Então, o afastar no púlpito, e aí ele volta, ele chora, ele fica bravo, ele fala, vamos juntos! Então ele usa muito nós, ele usa muito nós. Toda a oratória dele tem muito nós e o povo alemão. Nós e o povo alemão, nós. Quando você vê o Hitler falando sobre o quanto ele se coloca naquela posição, e o mais interessante é isso, porque ele não conseguiu ser médio em nada que ele fez. E aí o partido abraça ele. E aí ele para de trabalhar. Ele não precisa mais fazer nada. Ele só precisa ser o porta-voz do partido. Essa é a história do Hitler dentro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Ele vira o porta-voz. E o Goebbels faz toda a doutrinação do que ele tem que falar, do que ele tem que dizer. E aí vem, como eu te falei, tem cartazes até hoje na Alemanha. Até hoje, a ridicularização dos rabinos, né, que eles só pensavam em dinheiro, a ridicularização dos preceitos judaicos, a ridicularização da religião, a ridicularização das cerimônias e tudo mais, para mostrar que eles eram porcos, né? Eles são porcos, eles são como porcos, né? Então é uma lavagem cerebral que, na realidade, de novo, vira ou plata ou plumo.
Porque para muitos aquilo é legal. E para outros é necessário. Porque ou você se submete ou você morre. Entendeu? Então você fala, como é que eu vou falar não? E aí a vergonha, é o maldizer, é o escárnio, é a ridicularização. Ah, então você não é? Então não pode. E o contraditório é cortado. Então não é que o Hitler tinha um poderio estupendo de convencimento. Isso começou lá atrás. Depois foi força mesmo. E aí aquela velha história. Muitos falaram assim, pô, eu tô ganhando com esse cara. Os grandes industriais alemães falaram o quê? Você é amigo do rei. E você é amigo do rei. Por que eu vou ser contra ele? Pô, mas espera aí, o cara falou que era contra os grandes industriais, que era contra a distribuição a não distribuição de riqueza, desde que não seja para os amigos do rei. Então existiam grandes industriais que aceitavam toda essa porque tinha mão de obra escrava, porque tinha proteção, tinha o protecionismo, você entendeu? Ou seja, tudo isso veio nesse galopar e veio vindo não só o poder de convencimento, não só a oratória, não só o gesticular, o olhar, mas como ele dizia e tocava essas pessoas. Tanto é que no final os caras meio que começam a abandonar ele. Porque começam a falar assim, cara, mas peraí, esse cara tá... Se não fosse assim, por que muitos alemães acolheram famílias judias nos seus porões, nos seus sótãos? Esconderam eles. Esconderam, né? E com perigo de morte. Porque se a família fosse pega, morria todo mundo. Ia todo mundo para o campo de concentração. Então, muitos olhando para aquilo, e ele estava numa paranoia tão louca, que daí aquela velha história, que eu falo assim, uma mentira contada 1000 vezes convence uma nação, mas convence a si também. E convence a si. O cara começa a acreditar que é tão fantástico pelas mentiras que ele conta. Tanto é que ele queria reescrever Berlim inteira. Ele queria derrubar todos os prédios e refazer Berlim com aquela cultura ali de Roma, né? Que seria o terceiro Reich, que seria aquelas coisas grandiosas, aquelas coisas assim da arquitetura, aquela arquitetura dos impérios romanos mesmo, né? Porque seria o grande império do mundo, a Alemanha seria o grande império do mundo. E aí você vê que a coisa depois só acaba confrontando justamente pelo lado político, pelo lado econômico. Porque a coisa vai crescendo e todo mundo fica naquela de... Aí quando começam os poderes econômicos serem confrontados, aí as outras potências falam, cara, vamos se juntar, porque senão não vai sobrar nada para ninguém. Então, muitas vezes, como a gente fala, uma ditadura, um ditador só é deposto se ele começa a atrapalhar a economia de outros países. Porque senão, os outros países estão nem aí com o que está acontecendo. Isso aí, bullshit. Como você me explica isso, que a gente vê hoje grandes líderes, que eles negam o Holocausto? Então, assim, é parte do mesmo princípio desse negócio de eu vou enraizar a mentira. Você vê hoje pessoas negando o Holocausto. Por quê? Porque, vamos lá, olha que interessante. Às vezes as pessoas falam assim, gente, mas por que esses... hoje, vamos falar hoje. Por que esses jornais, as televisões, os meios de comunicação em massa, muitas vezes contam grandes mentiras descaradamente? Por que vem trazendo pesquisas e opiniões como verdades absolutas? Porque antes funcionava muito bem, antes das redes sociais. Porque o que fica nos anais da história? É o que as pessoas conversam no bar? É o que as pessoas conversam em casa? Ou é o que fica grafado em filmes? Lembra do Goebbels? Em filmes, em rádio, mídia, em televisões, em revistas, fica na mídia. Então, se você continua falando sobre isso, mesmo você sabendo que é uma grande mentira, daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, se alguém for pesquisar, muito provavelmente o que vai estar catalogado não é essa live, mas é o que a grande mídia disse. Você entendeu agora por que tem tantas mídias falando grandes mentiras? Porque ela sabe que esses programas vão estar catalogados e vão continuar nos anais da história por 50, 100 anos. Agora, as redes sociais não. Daqui a pouco alguém desliga o botão.
como aconteceu com o Orkut, e como todas as outras redes vão sumir, porque é uma empresa meio que volátil, é diferente de um jornal, é diferente de um programa de TV, é diferente de um livro. Por que as pessoas escrevem livros, às vezes, totalmente mentirosos? Porque o livro vai ficar enraizado. Então, olha o perigo disso. Então, por que o medo, justamente, do povo falando? Porque quando você, há pouco tempo atrás, a gente falava assim, gente, mas saiu naquele programa de domingo. Gente, mas saiu no Jornal da Noite. Gente, mas saiu naquela revista. Sabe aquela revista famosa que sai no domingo? Saiu naquela revista. Puxa, mas eu vi naquela rádio. E hoje, naquele jornal, aquele jornal de grande circulação. E a gente acreditava que é o que o Goebbels fez. O Goebbels, ele tomou conta de todas as mídias. E ele ficou doutrinando isso maciçamente, botando na cabeça dos jovens, botando... Então imagina, um cara que em 1932 tinha 10 anos, em 39, quando começou a guerra, ele já tinha 17, você está entendendo? Então imagina você passar a sua juventude desde 1920 até, que a gente falou, em 18, 19 anos, ouvindo essas coisas maciçamente. Você muda uma nação. Você muda ideologicamente a juventude. Você consegue mudar. Por isso que, assim, eu como educador, eu acho que vale a pena a gente alertar isso, como, assim, que esse tema que a gente está falando tem que ser tema de escola, tem que ser tema nas salas de aula, porque senão a nossa juventude não vai crescer sabendo o que não é só o povo de Israel, as minorias, qualquer outra nação que foi oprimida. Exatamente. E outra, né? É aquela velha história, né? Enquanto estão levando os outros, eu não faço nada. Só que uma hora vão levar você e não vai ter ninguém para gritar por você. Você sabe que uma vez, Mihá, falaram para mim assim, Ricardo, você acredita em algum tipo de censura, de julgamento ou de um filtro? Eu falei, não. Eu quero que alguém pode chegar e falar assim, ó, os judeus são uma sub-raça. Eu quero que essa pessoa tenha essa liberdade de falar isso. Sabe por quê? Porque daí existem leis para que se cumpra se a pessoa está cometendo um crime. Porque esse mesmo direito que eu não vou deixar de alguém falar um absurdo, por exemplo, as mulheres têm que ser subjugadas, os homens são melhores do que as mulheres servem para servir os homens. Tem que ter o direito de um maluco falar uma coisa dessa e as leis poder para cima. Vir a lei. Para poder, sabe o quê? Eu gritar, por exemplo, abram os olhos, está acontecendo uma manipulação, não é verdade. Só que daí, se tiver o controle, vão falar, esse Ricardo é louco, cala ele. Ele não pode falar isso. Então, quando você dá liberdade de censurar, mesmo que seja um maluco, você está dando a censura para o gênio. Se você censurar o maluco, você está dando a liberdade de censurar o gênio. E se a pessoa falar uma grande besteira? Existem leis para isso. Existe pena para isso. Existe legislação para isso. Se você calar as pessoas porque elas estão falando um absurdo, você também vai calar quando elas estiverem falando algo importante. Ah, mas aí dá para discernir. Na ótica de quem? Na ótica de quem? Você entendeu? Então, o Código Penal já existe. Injúria, difamação, incitação, tudo que você pode existir está lá. Existem muitas leis. Agora, censurar é complicado, que é o que estava acontecendo em toda a ditadura. Toda a ditadura, ela vai justamente silenciar aquilo que não está dentro das normativas daquela ideologia, seja política, seja de massa, seja de poder. Tanto é que você vê isso acontecendo diariamente. Se alguém falar contra o que é dentro do que os poderosos querem, você não pode falar. Aquele filme que eu até analisei, Não Olhe para Cima, era isso. Ou seja, não olhe para a realidade. Acredite só no que nós vamos te dizer. Mas apareceu uma pessoa dizendo ao contrário, então vamos sumir com ela. Vamos botar um saco na cabeça dela e vamos sumir com ela. Que é o que acontecia na época do Hitler. Muitas pessoas tentaram alertar. Muitas pessoas tentaram mostrar o que estava acontecendo. Mas essas pessoas foram sumindo, apanhando, com medo, inclusive, porque muitas apanharam e falaram, se você voltar, a gente te mata.
Então muitas pessoas desertaram, muitas pessoas fugiram por conta disso. Então o Hitler tinha uma capacidade de atrair as pessoas, de ser conciso, de falar, gesticular, de convencimento? Sim, mas não foi só isso. Foi a perda de direitos constantes que o povo, que era contra ele, não era só judeu, como eu disse, tinha os judeus, mas tinha os católicos também, tem os protestantes, tinha os ciganos, tinha os próprios alemães que não concordavam, aí daqui a pouco os eslavos, daqui a pouco os poloneses, e assim sucessivamente. Quem era contra o regime sumia, ou não tinha voz, tinha que ficar calado. Então, olha o quanto que isso se repete em vários países, em várias situações, em várias culturas. Você não acha que a nossa mídia, em proporções diferentes, é óbvio, não é também fundamentada nesse princípio que você está falando de vamos enraizar a mentira, e quanto mais mentiras nós vamos falar, as pessoas vão acreditando. Em relação a tudo, em relação, por exemplo, a coronavírus, tudo tal. Essa coisa de você enraizar a mentira tantas vezes até fazer as pessoas acreditarem no que você está doutrinando. Por que o medo? Por que o medo das redes sociais? Porque as redes sociais, quando você tem... Gente, por isso que eu falo. E outra, vamos parar de ser espectador e vamos ser pró-ativistas da sua própria vida. Criador de conteúdo. Hoje, criador de conteúdo. Quando você tem um celular na mão, você tem um rádio na tua mão, você tem uma televisão na tua mão, você tem uma revista na tua mão. Você pode produzir escritos, você pode produzir blogs, você pode fazer um podcast, você pode fazer a parte ali que você quiser de áudio, você pode escrever, você pode comentar, você pode gravar vídeos, você pode abrir um canal no YouTube. Então hoje é muito mais difícil e essas mídias, elas acreditam ainda, mas é que nem eu falo, as pessoas não perceberam. Por mais que as pessoas digam, mas existem as redes sociais hoje. Mas será que toda essa bagunça, toda essa informação vai ficar tão catalogada como as capas de jornais daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Porque é lá que muitas vezes os grandes ditadores vão se basear para falar o que foi dito daquela época. Dificilmente eu e você vamos estar vivos daqui a 50 anos. Dificilmente não, né? Mas enfim. Então, é muito difícil. Qualquer pessoa que estiver assistindo essa live está viva daqui a 100 anos. Difícil não, é impossível. Então, quem vai contar? Você acha que essa live vai ficar no ar daqui a 50 anos? Não vai. O que vai ficar vão ser a capa de jornais, desses jornais. Então, é um perigo o que está acontecendo. E é um perigo não haver essa retratação de quando há uma mentira deslavada. Então, a gente consegue ainda solucionar o nosso quintal, mas tem muita gente que ainda fica esperando que os outros resolvam o seu quintal. Muita gente fala assim, mas eu votei lá no presidente, seja da esquerda ou seja da direita. Hoje, graças a Deus, nós aprendemos que quem manda no Brasil não é só o presidente, é o presidente, são os ministros do STF. Então, quem são os ministros que vão ser colocados lá nos próximos anos? São os senadores. Para quem você votou para senador? Mas senador eu votei em qualquer um, eu votei da minha cidade. Mas esse você é o cara que vai estar... seu futuro, vai estar governando você, vai estar decidindo, vai estar ajudando o país ou prejudicando o país. E os deputados? Será que você segue o deputado que você votou? Você sabe em qual deputado você votou? Então não adianta ficar acreditando que uma pessoa vai mudar o país. Não é uma pessoa, é o sistema inteiro. Conjunto. É o presidente, são os senadores, são os deputados, é o legislativo, são os ministros, é o seu prefeito, é o seu governador. Você entendeu? São estas pessoas que não é só votar, você precisa cobrar. Política não se faz no dia da eleição. Política se faz todos os dias. Porque a política influencia na tua vida. A política influencia no seu bem viver. A política influencia no seu futuro. A política influencia na vida dos seus filhos, o que eles vão ouvir na escola. Simples assim. E não importa se você é de direita ou de esquerda, você tem que lutar por aquilo que você acredita. Simples assim. Agora, você jogar um cheque em branco na mão dos outros e pôr reclamar, aí não dá, né, meu amigo? Se você não cuidar da tua vida, ninguém vai cuidar da tua vida. Se você fizer uma procuração por um político e depois só ficar reclamando pro vizinho, ficar reclamando pro Mirra, ficar reclamando pro Ricardo Ventura, não vai mudar em nada. E outra, que é o mais interessante, né? Colocar povo contra povo. Eu acho muito engraçado isso. Aí as pessoas me xingam, aí as pessoas me elogiam, aí as pessoas... Peraí,
Você tem que xingar aquela pessoa que você acredita que você não está fazendo um bom trabalho. Não eu que sou brasileiro quanto você. Não eu que sou povo quanto você. Para que você vai ficar brigando comigo? Vá brigar com aquele cara que você acha que não é bom. Mas brigue, poste, explicite aquilo que você quer. Traga à tona toda a sujeira. Meu pai falava uma coisa muito importante que eu uso isso para a minha vida. Ele falava no âmbito organizacional. Ele falava assim, olha, para você arrumar, você tem que desarrumar. Para você deixar bonito, você vai ter que deixar feio antes. Então não é da noite para o dia. Não é porque você votou numa pessoa que vai ter uma mágica que vai falar assim, opa, agora ficou tudo bom. Não, vai ter que mexer em muita coisa. Às vezes tem que piorar para melhorar. Simples assim. Porque quando o mal está enraizado, para você tirar as ervas daninhas, dá trabalho, cara. Sim. Dá muito trabalho, né? Então, eu acho o seguinte, o Hitler, ele pode estar aqui nos dias de hoje? Com certeza. Com certeza ele pode Ricardo, estar a pergunta que não cala, que eu acho que é importante a gente também esclarecer na live. Hitler era extrema-direita ou extrema-esquerda? É duvidoso isso? Então, se você pegar a definição, né, como é que um grupo de proletariado, de trabalhadores, pode ser de extrema-direita? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo ver um partido que chama Partido Nacional. Como é que pode? O partido do Hitler, o partido nazista, chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Nacional Socialista dos Trabalhadores. Simples assim. Outra, mas o fascismo é da extrema-direita. O fascismo que é um Estado gordo, que é um Estado controlador, que é um Estado onde você tenha poucos direitos e o indivíduo vale menos do que a massa. Isso é da direita? Eu não ouço a direita falando que é um Estado gordo, que é um Estado grande, que tira direitos, que tira liberdade. Eu não consigo. Por isso que eu falo, é muito fácil você confundir as pessoas que não vão pesquisar. Então não acredite em Ricardo Ventura. Eu quero que você não acredite que o partido nazista chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Vá pesquisar. Vá pesquisar, ver se isso é verdade. Outra, ele era tão nacionalista que ele tirou a bandeira da Alemanha. Ele tirou as cores da Alemanha e colocou a cor do partido. Colocou a bandeira e o símbolo do partido, que era o símbolo da suástica. Isso é ser de direita? Ou estão fazendo a gente de besta? É exatamente isso. Você disse tudo. Então não acredite em mim, pelo amor de Deus. Não acredite. No final, é a esquerda tentando fazer a direita se sentir esquerda. Você entendeu essa frase? É a esquerda tentando fazer a direita se sentir esquerda. Então, eu acho que é muito importante as pessoas pararem um pouco de ver o TikTok, parar um pouco de ficar no scroll, parar um pouco de ficar vendo meme, parar um pouco de ficar vendo mulher pelada nos grupos de WhatsApp e pesquisar um pouco. Pesquisa. Olha, se você pesquisar 30 minutinhos por dia, se você abdicar do Facebook, do Instagram, do grupo de WhatsApp, lá que tem um monte de mulher pelada que jogam para você, e só 30 minutos. Vá no dicionário, vai na Wikipedia e põe lá fascismo, leia o que é o fascismo, né? Leia qual que era o nome do partido do Hitler, né? Quem eram os componentes desse partido, né? Quem estava lá nos campos de concentração, se só tinha judeu, na grande maioria eram judeus, mas quem estava lá? Tinham católicos, tinham protestantes, tinham todas as pessoas que eram contra o regime, que eles foram calados. Então, pesquise, por favor, pesquise. Não acredite só no que a mídia está dizendo para você, né? Mas pesquise. Eu acho tão importante isso. Então, assim, para resumir, né, a história toda, o Hitler teve uma posição de garoto propaganda? Sim, ele era muito bom na oratória, ele era muito coeso, trazia ali uma cola tremenda. Até hoje são leiloados os escritos dos discursos do Hitler. Não sei se as pessoas sabem sobre isso, mas até hoje é leiloado. Então ele tinha ali, ele treinava no espelho, tem fotos dele treinando, né, inclusive quanto na prisão, todo o vocabulário dele. Ele teve uma ajuda gigantesca do Goebbels,
né, que era segregar para colocar povo contra povo, escolher um bode expiatório para todas as culpas eram desse bode expiatório. Então tudo que acontecia de ruim na Alemanha era culpa dessa pessoa, tudo. Choveu, culpa é dela. Fez sol, culpa é dela. Culpa é dela. Mas culpa é dela. Pô, mas eles saímos de uma guerra. Não importa. Bom, mas o Tratado de Versalhes, não, culpa é dela. Tudo é. Mas, cara, tudo isso acontecendo, não, culpa é dela. Então, tudo isso... Por exemplo, faz essa pesquisa, vai no Google assim, ó, os 11 pilares de Joseph Goebbels. Pega lá, quais eram os 11 pilares da propaganda de Joseph Goebbels. Você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. E se você puder um dia ir para a Alemanha, vá para a Alemanha, vá no Museu do Holocausto, vá ver a propaganda, o escárnio, o maldizer, que duraram décadas até chegar nos campos de concentração. Os judeus não foram pegos da noite para o dia. Eles não foram acordar e falar assim, meu Deus, estão me levando para o campo de concentração. Eles, infelizmente, Mirra, eles foram aceitando gradativamente a perda de direitos. Gradativamente. É só isso? Não vai ter problema. Daqui a pouco era isso e mais isso. Daqui a pouco era isso e mais isso. Foram 8 anos de 32, é isso aí, até 40. Foram 8 anos. Se bobear, os campos de concentrações demorou um pouco mais, talvez 10 anos. Até o primeiro de Dachau, que foi o primeiro campo de concentração. Então, nós temos que pegar a lição do povo judeu e perceber que eles não foram da noite. Tem gente que acha que os judeus foram da noite pro dia. O Hitler chegou no poder e mandou todo mundo pro campo de concentração, entendeu? Não! Demorou 10 anos, pô! Você entendeu? Então é muito fácil você tirar isso, desde que tenha alguém que seja amigo do rei. Isso é importante, porque ninguém faz nada sozinho. Um partido não faz sozinho. Ele teve a conivência do próprio povo alemão, que além das promessas, eles recebiam sim benefícios do rei. Existia uma classe artística que recebia benefícios. Existia uma classe industrial riquíssima que recebia. Existia o próprio partido que recebia muito dinheiro. A SS, por exemplo, que era de dentro do partido. Os caras nasceram dentro do partido. Então toda essa galera era colada no partido. E eles vão defender o partido com unhas e dentes. Simples assim. Né? E aí, Mirra? Como é que foi? Foi bom? Foi bom? Sensacional. Incrível. Para mim foi uma aula incrível. Gente, tem que divulgar essa live. Essa live que daqui 50 anos, quando colocarem na Google, é lá do Ricardo Ventura com Mirra. Tomara. Mas depois, Mirra, de verdade, eu queria muito conversar com você sobre a cultura judaica, entendeu? Com certeza. Eu tenho uma curiosidade enorme, tenho um respeito enorme, como eu disse, o nosso grande pai da fé, Abraão, é dos judeus, é dos cristãos, cara, a gente até conversou antes, o quanto é místico no sentido de ser sobrenatural, no sentido de ser sobre-humano, de ser uma coisa inominável, né? Dessa coisa do quanto que é maravilhoso esse Deus, o quanto esse Deus está em todas as coisas, né? Enquanto que ele está em mim, está em você, está na abelha, está na árvore, está no universo, está no cosmos, e quando as pessoas começarem a entender isso, elas vão respeitar muito mais umas às outras, elas vão respeitar muito mais a natureza, elas vão respeitar muito mais o ser único que nós somos dentro desse universo. Somos uma coisa só. Nós somos o reflexo do universo. Né? Com certeza. E completando aquilo que até a gente conversou antes dessa live, Ricardo, porque muita gente pergunta, né? Onde estava o Deus de Abraão, onde estava os deuses de Israel no Holocausto? Observando, vamos falar lá de cima, 6 milhões de judeus serem apagados do mapa, e eu, como uma figura religiosa, estudioso, faço questão de dizer, Deus estava lá. Nós, de carne e osso, não somos ninguém para dizer o que Deus deve ou não deve fazer. Deus está em todos os lugares. E ele estava lá no Holocausto, foi uma decisão dele, da mesma forma como tirar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel também passou um nazismo absurdo lá, Faraó não era menos do que um Hitler, é porque a gente não tem isso em imagens, né, mais em manuscritos, mas também era. Faraó colocava o povo de Israel como um pedaço de cimento. Se o povo não entregasse, as muralhas eram os bebês, que não era diferente do que Hitler, mas é isso. A gente entender que Deus está no nosso momento de
aprisionamento e também nos momentos em que nós nos libertamos. Eu gosto de falar aqui o seguinte, quando alguém fala disso para mim, eu até falei para você, Deus, ele não tira a tua dor, mas ele ajuda a suportar, porque a tua dor acontece porque é o universo. Coisas se criam, coisas se destroem, coisas se renascem. Então nós não estamos livres da dor, mas nós temos um Deus que nos faz suportar a dor com muito mais amor, com muito mais integridade, com muito mais compaixão. Então Deus não vai livrar você da dor, mas ele vai te ajudar a suportar a dor. Eu acho que é isso. Então, de verdade, eu gostaria que, não sei se você pode fazer isso ou não, mas eu gosto muito desse, eu gostaria que você desse uma palavra em hebraico, pode ser? Só se falar qual? Não, alguma coisa, fala uma frase inteira, dá um bem dizer aí, né, uma coisa bacana, assim, pra gente, quem inclusive está seguindo e sabe, vai ficar mais feliz ainda. E aí depois você fala em hebraico e depois fala em português. היה לי כבוד מאוד גדול להיות איתך היום, Ricardo. Foi uma grande honra para mim estar junto com você e com todo esse público maravilhoso. Amém, amém. Vai checar no Google, hein? Não vai acreditar no Mirra, vai checar no Google. É isso aí. Aprendi de você. Muito bom, muito bom. Foi um grande prazer. Tenha um amigo desse lado, pode ter certeza. Você é um cara extremamente carismático, você transcende luz, você é um cara muito bacana. Então, me tenha como amigo, de verdade. O que você precisar, eu estou aqui. Valeu! A recíproca é verdadeira. Um abração para você e para todo mundo que acompanhou a gente. Tem mais, hein? Agora, eu até esqueci, ó. Tava tão empolgado aqui. Semana que vem, jornada do Não Minta Pra Mim. Jornada do Não Minta Pra Mim, gratuita. Então, galera, lembre-se, inscreva-se. nãomintapramin.com.br. Inscreva-se, é grátis. Faz a sua inscrição, se cadastra lá no WhatsApp. Na hora que você fizer a sua inscrição, tem como você se cadastrar no WhatsApp. Chama toda a galera e essa jornada vai ser totalmente diferente de todas as outras. Vão ser os melhores momentos da jornada que eu fiz, do congresso que eu fiz em dezembro, o Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa. Então nós pegamos os melhores momentos. Você que não pôde ir no congresso, você vai aproveitar o congresso semana que vem. Segunda, terça, quarta e quinta, 17, 18, 19 e 20. Agora, semana que vem. Então se inscreva lá! nãomintapramin.com.br. Até mais! Shalom! Shalom! Tchau, 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 tchau.